Voltei. Então, acho que agora vai ficar bom, pessoal. Deixei uma mais baixinha aqui. Me perguntaram aí, topo 5 dias, semana direto. O ideal, como é 5 períodos, o ideal é fazer, sei lá, 5 dias, né? 1 horinha cada dia, acho que tá de boa. Às vezes até menos, porque dependendo do conteúdo. Tá meio claro aqui, calma aí, deixa eu fechar a cortina. Fica um pouquinho melhor. Obrigado pelo follow aí. Nossa, me senti streamer agora. Porcaria. Então, gente, vou explicar mais ou menos o que aconteceu na reunião, primeiramente. Foi o seguinte, o pessoal... Calma aí, deixa eu fazer a live no Discord, né? Beleza, vou começar a fazer a live aqui no Discord também, pro pessoal que quiser assistir por aqui. Cadê o PowerPoint? Vem cá, PowerPoint. Boa. Aqui, Discord. Beleza, vou deixar aqui aberto. Daí o pessoal pelo menos me ouve. A princípio me ouvem agora, tá? Então, é o seguinte. Na reunião, foi... Eu vou mandar o PowerPoint, Arthur. Na reunião aconteceu o seguinte: vocês sabem a plataforma que vocês têm, o aplicativo, tá? Do portal Edu, e vai ser utilizado mais para frente. Eu até posso mostrar depois ali mais ou menos o que vai ser. Na já vou mostrar agora, deixa eu F4 aqui, ó. Pá. Aqui abre. Não, esse WhatsApp não pode. Esse aqui, ó, o E-Class. Vocês vão ter que trabalhar com essa parte do E-Class aqui, a listagem das aulas, etc. Aqui, isso aqui é o do professor. Tem o dos alunos também, que eu até mandei, acho que foi para Giovana, que daí vai ser enviado através desse E-Class, vai ser enviado tipo as tarefas para vocês fazerem e tudo mais a partir de amanhã ou segunda-feira. Tudo vai depender como é que vai funcionar. Mas então vai ser enviado para vocês todo esse negócio a respeito disso. Eu vou ficar aberto aqui o chat no tablet. Calma aí, deixa eu tirar o som. Beleza. Então, quem quiser fazer pergunta, agora eu abri no tablet aqui o chat e daí eu acompanho no Discord o resto aqui também. Beleza? Uma outra coisa que eu tinha para dizer para vocês é: eu vou tentar fazer todos os dias, sempre o mesmo horário. Caso não der, eu vou estar passando o link para poder assistir, tá? Que nem eu coloquei a de hoje, que já foi de manhã. A gente vai repetir um pouquinho agora e depois eu vou ali com o nono ano passar o restante. Já deve ter um pessoal do nono ano aí no próprio Discord, mas todo mundo a princípio já vai estar sabendo. Quem não estava no Discord de manhã ou na live, não chegou a ver mais ou menos aqui as coisas que eu falei. Então eu coloquei aqui as informações novas aqui e chat da live, quem quiser falar alguma coisa na live assim a respeito aqui, pode colocar aqui ou no dúvidas. Caso tu quiser colocar aqui no dúvidas, não precisa ser só no momento da live. Quando quiser falar alguma coisa, pode largar aqui no levantei a mão, que daí esse aqui fica bem organizado, porque às vezes no chat o pessoal fala só besteira. Então, quem tiver curiosidade para perguntar sobre qualquer outro assunto, pode ser. Todos os dias de manhã, Natasha. Vou tentar fazer sempre de manhã, porque esse é o nosso horário. E daí, nesse E-Class que foi passado para nós vamos colocar, tipo, as aulas. O que tu vai ter que fazer no dia de hoje? Por exemplo, vocês que são equações, oitavo ano, vocês vão fazer alguma atividade no livro, alguma coisa, ou vou largar um vídeo para vocês assistirem, responder alguns exercícios, alguma lista de exercícios online que eu vou largar para vocês. Vai ser mais ou menos esse meio de campo, entende? Não sei se ficou claro, mas seria mais ou menos isso, porque para a gente também não ficou muito claro. Então a gente vai fazer primeiro, vocês vão receber isso as notificações. Por isso é importante ter o app
da escola, tá? Só para avisar todos vocês. Então, esse aqui no caso seria, a gente vai fazer uma planilhazinha aqui bonitinha para vocês. Eu não vou chegar a mostrar muito, mas eu já larguei um vídeo. Ah, não, esse aqui é do nono ano. Já larguei 2 vídeos aí no oitavo ano do Discord aqui, deixa eu ver, ó, vídeos do oitavo ano, se eu não me engano, eu larguei o de hoje de manhã e já larguei um de equações aqui e um de expressões algébricas aqui, beleza? Para quem tá no Discord e não tá vendo isso, porque tu tá gravando a tela da, do PowerPoint, é só abrir a parte ali do oitavo ano, vídeos do oitavo ano, tu vai entender, beleza? Então, fazendo uma revisãozinha básica, o app seria qual? Da escola ou do CPB? O CPB é CPB prova, né? O da escola, a princípio, é para ser o E-Class. Mas eu posso confirmar essa informação, tá, Arthur? Quais todos os apps que eu preciso? O CPB prova e o da escola. O prova é para fazer listas e provas online. Possivelmente vai ser mais os outros professores, porque eu não vou conseguir fazer prova online. Eu vou ainda abrir uma forma com que tu possa enviar para mim uma foto dos exercícios que tu está fazendo. Porque pensa assim, né? Eu preciso ver a resolução daquilo que tu fez. Eu preciso saber. Ih, ó, World of Warcraft começou a atualizar. Eu preciso ver aquilo que tu fez, se tá bacana, se tem, tipo, meio certo. Porque como é que eu vou avaliar? Por exemplo, vocês fizeram aquela atividade teste que valia 2,5, né? Eu coloquei ali para testar. Porque, né? Praticamente ninguém fez. Teve 10 pessoas que fizeram. Do oitavo ano e do nono não teve nenhum. Então, imagina, só 2 pessoas acertaram. Só que eu tenho certeza que várias das pessoas que fizeram, elas ainda acertaram pelo menos uma parte da questão. Então, como é que eu vou avaliá-lo se eu colocar só a questão de marcar? Não tem como. Então, matemática é o maior problema nesse negócio de coronavírus. Porque eu preciso necessariamente ver aquilo que vocês estão fazendo. Se eu não consigo ver, dá pane, né? Então, e não avalio vocês de forma justa também. Então, retomando, vou fazer uma revisãozinha básica. É tipo um estudo que tu tem que fazer todo dia. Tipo, aprendeu de manhã no vídeo, faz um estudinho, mas daí eu vou fazer hoje, porque teve gente que não estava aí. Eu já vou abrir aqui. Então, a gente falou um pouquinho sobre álgebra. Quem está do nono ano aí assistindo, é também importante, porque a gente vai trabalhar equações. Eu vou fazer uma revisãozinha rápida de expressões aqui, mas equações é o principal de vocês. Então, o que nós temos aqui a respeito de expressões e equações, né, voltando a tudo o que eu estava falando pela manhã, é que expressões e equações são duas coisas diferentes para início de conversa. Eu sei que está cortando um pouquinho ali de equações no final, mas não tem diferença, tá? É só saber que está escrito equações ali. Depois a gente trabalha nessa webcam. E o que é importante que tu saiba de expressões e equações? Primeira coisa e única coisa, a diferença entre elas é o sinal de igual. Equações têm sinal de igual, expressões não têm sinal de igual. Isso resulta em várias coisas. Primeiro, equações eu consigo resolver, eu consigo descobrir o valor de x. Já as expressões eu não consigo fazer isso. Eu só consigo simplificar. E daí simplificação vai entrar o que tu aprendeu lá no sétimo ano, no sexto ano, sobre justamente tu fazer letras com letras, números com números, aquele processo basicão. Então, daí eu trouxe um exemplo que tu já vinha aprendendo aqui, 2 mais 3 igual a 5, blá blá blá, 2x elevado a 0 mais 3x elevado a 0 igual a 5x elevado a 0. Esse seria o formato correto. Só que para não bugar a cabeça de vocês quando são pequenos, a gente coloca o mais simples, né? 2 mais 3 é igual a 5, que seria daí essa parte aqui, 2 mais 3 igual a 5, que seria bem mais simples do que escrever essa parte aqui de baixo. Essa parte aqui de baixo é justamente onde diz que a gente deveria, então, fazer um processo de fator comum em evidência, etc., para poder cancelar aqui, eu até coloquei de manhã, fiz mais ou menos assim, né, cancelar o x elevado a zero com x elevado a zero, e ficaria daí sim
e esse processo aqui, 2 mais 3 igual a 5, que seria aqui o 2 mais 3, e aqui o 5 logo aqui embaixo. Então, esse processo de letras, ou seja, X, já existe faz muito tempo, já estava lá atrás no teu aprendizado, só que ninguém te mostrou isso, porque era muito complexo para tu aprender na época. Só que agora eu estou te mostrando. Para quê? Para tu entender que daí existem as equações, daí que entra as incógnitas, as letras, entender o que são as letras. Incógnitas e variáveis, que foi isso que eu expliquei de manhã. Incógnitas são letras que eu não sei o valor. Que nem incógnita, o significado dele é tipo ponto de interrogação, pode ser dito assim. Então eu não sei qual que é o valor de x, mas eu sei que x é um número. Eu só ainda não descobri qual. Então, até eu descobrir qual, eu vou ter que trabalhar com ele. Como que a gente trabalha? Daí tem duas formas, as expressões justamente e as equações. Nesse caso aqui nós temos o que a gente chama de expressão. Por quê? Porque ela não tem o sinal de igual. Então eu só posso trabalhar com simplificações nesse caso. A gente vai ver exemplos mais para frente, possivelmente na aula de amanhã eu já vou comentar a respeito de alguns exercícios. Quem já quiser ir fazendo no livro a partir da página 44, fica à vontade. Mas o que eu quero falar para hoje é só expressões e equações. Então, 2x mais 3 seria uma expressão. E daí, no caso de 2x mais 3 igual a 5, eu tenho o sinal de igual, que daí entra a parte de equação, quando justamente a gente começa a falar sobre descobrir então o valor de x. Por que antes eu não posso descobrir o valor de x? Porque para descobrir o valor de x eu preciso de x igual a alguma coisa. O meu objetivo é esse, x igual a alguma coisa. Se eu não tenho x igual a alguma coisa, eu não consigo descobrir o valor dele, obviamente. Parece tão óbvio, né? Mas para isso que a gente precisa do igual. Daí tem ser humaninho, super lindo, maravilhoso, que vai na prova e aparece isso aqui, 2x mais 3, e coloca que x é 5. Aí que entra o problema, né? Entendeu? Porque tá vendo igual nessa porcaria? Não tá, né? Se não tá, é porque não é para descobrir o valor de x. Agora, quando eu tenho o sinal de igual, justamente, daí que entra o negócio. Eu tenho o sinal de igual, aí eu descubro o valor de x. Então, é interessante justamente entender que o igual é extremamente diferente no que tu vai fazer, com ele ou sem ele. Então, é importante que tu entenda isso. Daí, outra coisa que a gente tem é as variáveis. As variáveis entram mais na parte de funções, que a gente fala bastante, que seria a mesma coisa, seria as letras, mas a gente está dizendo que elas variam. Então, elas variam, por exemplo, eu comentei isso, se eu não me engano, eu coloquei aqui para depois, porque foi me perguntado aqui. Se eu tenho, por exemplo, um f de x aqui igual a x menos 4, isso aqui é uma função de primeiro grau, sétimo ano, todo mundo passou por isso. E lembra que se eu pego esse f e coloco no lugar de x um 3, eu substituo ele aqui no valor de 3, o que acontece com ele? Vai ficar 15 menos 4, 11. Ou seja, se eu tenho um f de 3, ele resulta em 11. Mas e se eu colocasse um 2 aqui? Se eu colocasse um 2, seria 5 vezes 2, 10, menos 4, 6. Ou seja, o valor de f de 2 já seria diferente do f de 3. Portanto, ele varia. Aí que a gente diz que ele, então, é uma variável. Toda a letra pode ser variável porque ela depende da equação ou da função em que ela está inserida. Tá? Então, resumindo assim, tipo, tirando toda a parte matemática, etc., o resumo seria esse. E daí, voltando para a parte que eu estava dizendo aqui, a respeito das variáveis, isso aqui é o que a gente vai trabalhar bastante, equações, tanto o oitavo quanto o nono, que deve estar chegando ou já está aí na live. E daí eu trouxe alguns exemplos. Nós temos ali A, B, C, D, e eu tinha comentado com o pessoal, gente, né, vamos lá ver o que é a equação, o que é a expressão. Letra A, 2x mais 5, obviamente, né, a tia Day tá dizendo aí, né, para si mesmo, sei lá, porque eu tô falando sozinho, é muito estranho isso. 2x mais 5 é igual a 5. Tá tudo preto, não tá conseguindo? Tem um pessoal aí falando no chat. Eu tô acompanhando aos poucos as perguntas, mas se tiver
preto aí, tenta atualizar alguma coisa, porque a princípio tá rodando legal para todo mundo. Ok? Então, continuando. A letra A é 2x mais 5 seria expressões. Por quê? Não tem justamente sinal de igual. Já a letra B, A mais 5 igual a 4A mais 1, teria o sinal de igual. Aí a gente chama isso de equação. A letra C também tem sinal de igual, x menos 3 igual a 2. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a B e a C eu consigo descobrir o valor das letras. Eu consigo descobrir o valor de A, eu consigo descobrir o valor de X, mas na letra A eu não consigo, nem na letra D. Na letra D nós temos até mesmo 3x ao quadrado mais 2x menos 1. Então eu tinha falado que tinha um expoente zero, né, quando é os números normais. Equação do primeiro grau, que o oitavo ano está vendo, 2x mais 5. Tem um expoente aqui, 1. Deixa eu escrever aqui, é um expoente 1. O A tem um expoente 1, esse A também tem um expoente 1, o X tem um expoente 1, e a princípio todos os números aqui que não tem, como não tem potências, todos eles têm expoente 1, que a gente viu isso agora na prova 1, né, na avaliação 1. Logo, se nós temos esses expoentes 1, isso aqui é a equação do primeiro grau. Para o pessoalzinho que está do nono aí, está vendo esse expoente 2. É a equação do segundo grau, que é justamente o que a gente vai iniciar hoje. Então, essa equação do segundo grau, ela acaba sendo, quando a gente trabalha ela, as equações de segundo grau, do grau 2, do expoente 2, mas a gente também pode ter expressões de segundo grau, como é nesse caso. Nesse caso aqui nós temos uma expressão de segundo grau. Só seria equação quando? Se eu tivesse um igual a zero, igual a qualquer outro número, mas tendo igual, daí sim vai ser equação do segundo grau. Daí eu vou precisar do igual. Então, por isso a necessidade de entender o que é expressão e o que é equação. E o que seria a equação em si? Se a gente pega, então, aqui o próximo exemplo que eu tenho a expressão sendo 2x mais 3 mais 5x menos 4. Até uma colega de manhã tinha perguntado, tá, e o que a gente faz então com as expressões? A gente simplifica. Eu vou pegar o x aqui com o x, eu posso somá-los. 2x mais 5x é um valor de 7x. Agora, se eu pegar o valor dos números, aqui eu trabalho daí com o 3 menos o 4. 3 menos 4 vai dar um valor de menos 1. Então eu junto esses dois, sendo letra com letra, números com os números, nesse caso aqui, tá? E daí fecha justamente 7x menos 1. A gente consegue simplificar, a gente não consegue resolver, não consigo descobrir o valor de x ainda. Se a gente colocasse aqui, por exemplo, um sinal de igual, digamos assim, sei lá, igual a 6, para dar um valorzinho bonitinho. O menos 1 teria que fazer o quê? Todo mundo sabe aí que eu preciso passar ele para o outro lado para fazer a operação contrária, né? Já foi explicado de manhã e já nos outros anos, não vou me alongar muito. Ficaria então 6 mais 1, que nós teríamos 7. Então 7x, com a minha letra escrita com mouse, fica linda, né? Uma delícia. Então, 7x igual a 7, no caso, eu teria que isolar esse valor de x, daí sim eu poderia descobrir que o valor de x seria, se ele está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, seria exatamente o valor de 1. Então, x seria igual a 1. Beleza? Então, eu consigo descobrir se eu tenho sinal de igual, o valor de x. Se eu não tenho, não consigo. Até porque, se eu for olhar para isso aqui, 7x menos 1, isso aqui é uma expressão. E do outro lado, o que eu teria? Eu teria um 6. Isso aqui seria também uma expressão. Ou seja, eu tenho uma expressão igual a outra expressão. Então, uma equação, ela não deixa de ser expressões. Só que são geralmente uma expressão igual a outra expressão. Só que precisa de quem? Do igual. Se não tiver o igual, não rola. Expressão é só expressão, eu só posso simplificar. Então, a atividade que eu tinha deixado com o pessoal hoje era a atividade da página 44, exercício número 1, só identificar o que é expressões e equações ali. Faz isso aí, sei lá, avisa
o pessoal aí, teus colegas, teus amigos, para fazerem essa atividade, não deixarem de fazer, para iniciar já esse conteúdo. Amanhã, daí a gente tem a live das 10 às 11. Eu já vou estar passando os links no, no aplicativo, possivelmente já vai estar os links das aulas, com alguns vídeos, alguma introdução, alguma explicação, para a gente poder começar a trabalhar daí o exercício, por exemplo, exercício 2, que é soma e subtração das expressões, e daí exercício 3 em diante, que daí é a montagem, que é justamente o que a gente tem que trabalhar. Montagem de problemas, resolução de problemas e etc. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Eu vou abrir agora o Discord para poder dar uma olhada se tem. Não, descarta isso aqui. Se alguém tem alguma dúvida lá, vamos tirar as dúvidas agora. Por que 6 mais 1? Perguntaram ali. No caso, se fosse igual a 6, por exemplo, eu dei um exemplo, igual a 6, o menos 1 tá do outro lado, não tá? Eu preciso isolar o valor do x. Para isso, eu preciso passar o 1 para o outro lado, fazendo a operação contrária, que é o que se fala no senso comum, né? Que não é bem isso, mas enfim. E daí, esse valor de 1 que está negativo passa para o outro lado fazendo mais. Ficaria 6 mais 1. Então, 7x seria igual a 6 mais 1. Não sei se você conseguiu entender. A Júlia perguntou ali, tá, então o que quer dizer nas variáveis? Eu posso colocar qualquer número no lugar da letra? De certa forma, sim, principalmente em funções. Eu posso sim colocar esse pedaço. Posso mudar o webcam de lugar. Na real, eu nem preciso de webcam, né? Eu vou deixar bem pequenininho. Lá no cantinho da tela aqui, ó. Prontinho. Vê se ficou melhor assim. Daí, essas variáveis, principalmente em funções, Júlia, se a gente coloca o valor de x, sei lá, o número 2, número 3, número 4, não importa, a gente consegue fazer os gráficos. Não sei se tu lembra, no sétimo ano ali a gente passou bastante a respeito dos gráficos. E isso resultava em valor de f de x, que era o y. Então, eu posso colocar qualquer número ali naquele lugar, trabalhando funções para fazer gráfico, etc. Caso a gente trabalhe equações, geralmente aparece uma letra só. Então, eu trabalho geralmente com x, com ou o y, ou alguma outra coisa. Então, não está assim muito problemático de entender, né, o que seria, pelo menos, sei lá, vai saber. Álgebra é função? Não diria isso. Eu diria que função é álgebra. O contrário, pelo menos. Deixa eu ver se mais alguém colocou aqui. Dúvidas oitavo ano. A mãe disse que os professores podem fazer a live só de manhã. Aqui eu não tô fazendo tipo um horário de trabalho, então eu não tenho obrigação. Daria para se dizer assim, eu tô fazendo agora só para poder ajudar quem não estava de manhã, entendeu? Só para o pessoal se acostumar, tá, Hannah? Seria mais ou menos o seguinte, pro pessoal se ajudar. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui, chat da lives. Não entrava, deixa eu ver, fecha a live, entra de novo. Giovana, se não conseguiu ver nada, o vídeo vai estar na minha Twitch, de qualquer forma. E eu vou linkar ele no YouTube também. Então não precisa se preocupar. Tu pode assistir depois aquilo que tu não viu. Pode rever, pode ver várias vezes. Pois é, tá bugando o vídeo, mas é o que tem pra hoje. Eu vou dar uma olhada o que tá dando errado aí e tentar arrumar pra gente poder melhorar. Mas a partir de amanhã, vai ter só de manhã.
eu vou tentar fazer sempre de manhã. De tarde eu vou estar no Discord aqui para tirar dúvidas, e se precisar abrir live, eu abro live também para todo mundo assistir. Mas eu vou tentar fazer sempre de manhã. Ou vai ser por mais uns dias. Deve ser a respeito só de manhã. Quem já viu de manhã, dá pra sair? Não, pode sair já, não vou falar mais nada importante a princípio. Pro 8º ano, né? Agora eu vou começar com o 9º ano. Já. Eu já vou até passar pra a outra sala ali do 9º. Tá tendo aula, beleza. E aqui na Twitch ninguém vai falar nada. Você vai dar pra aula pro 9º? Vou agora pro 9º, vou começar. Beleza? Alguém mais do 8º? Alguma dúvida? Não? Qual a diferença de... Não deu tempo de ler, eu cliquei em algum lugar. Sei lá. Aqui, qual a diferença de x elevado a 0? Seria elevado, Lua? Elevado a 0 e x elevado a 1? X elevado a 0 é todo número elevado a 0 é 1. X elevado a 1, daí seria uma incógnita. Isso que eu não... A gente não saberia qual que é o valor, justamente. A gente teria que descobrir quanto que é x, ou então só poderia trabalhar com o x se fosse expressões. Depende do igual daí. Então, foi o que eu disse. Álgebra não é funções. Eu diria que função é álgebra, Arthur. Álgebra, o que faz ser álgebra? Ter letras nela. Aula no final de semana, não. Pelo amor do guarda, vamos relaxar. Tem que ter um tempinho. Arthur, pergunta só em um lugar. Não precisa perguntar em todos eles, tá? É isso aí, gente. Eu vou trocar de sala aqui, daí eu vou começar a tirar as dúvidas e falar para o 9º ano, beleza? É isso aí, tô trocando de sala aqui. Valeu, gente. E aí... Começar esse paranauê do 9º ano. Me responde, o que o Isaac quer, cara? Me responde. Aonde? Não, esse aqui é Jenny perguntando. O que ela perguntou? Não, isso aqui já foi até, já passou o momento. Reforço pro EAD. A gente tem que ver esse negócio aí, Vinícius. Os dias pro reforço pro EAD. Aliás, quem tiver aí do 8º que quiser assistir do 9º, é bastante interessante, né? Vai ser bem revisão. Então, pessoal do 9º aí, como é que vocês estão? Tranquilos? Vamos fazer o bagulho funcionar, né? Eu vou deixar aberto aqui nas informações do 9º para quem quiser tirar dúvidas. Vou deixar aberto aqui, principalmente esse. O que seria bom é eu colocar um levantei a mão para cada um, né? Porque senão tem que ir lá em cima. Não faz muito sentido. Eu sou meio tonto. Vou fazer isso depois. Então, é o seguinte. Não sei se vocês chegaram a ver vídeo do 9º ano. Aqui, deixa eu abrir aqui no Discord, Go Live, aqui. Tá, beleza. Não sei se vocês chegaram a ver o vídeo, tá? Os vídeos do 9º ano. Eu coloquei função do 1º grau, função afim. É isso que eu vou dar uma revisada agora, justamente. Então, a matéria, deixa eu abrir aqui já o GeoGebra Online, porque a gente vai trabalhar um pouquinho agora com isso. Eu não sei quantos de vocês conhecem o GeoGebra Online, tá? Tu pode escrever GeoGebra no próprio celular, tá? Tem um aplicativo de graça, se quiser baixar, ou pode ir no navegador, ou eu sugiro computador se tiver à disposição. À sua disposição o computador. Então, primeiramente, nós temos o eixo X, é esse eixo aqui, tá? Então,
o eixo X, deixa eu trocar de tela aqui só para o pessoal aqui. Seria interessante. Deixa eu... tive que ligar e desligar porque não estava dando. Então, abri aqui o eixo X e o eixo Y. O eixo X é esse da horizontal, que nós temos aqui, é chamado também eixo das abscissas, e nós temos aqui o eixo das ordenadas, que é chamado de eixo Y. Tu aprendeu isso no 7º ano, tem que estar lembrando pelo menos o basicão disso. E daí nós temos o básico, né? Se eu coloco um ponto, eu não consigo fazer desenho nenhum. Se eu coloco mais um outro ponto, eu posso fazer uma ligação entre elas, que a gente pode chamar de reta, a gente pode chamar de segmento, semi-reta, tudo depende. E daí aí que entra o GeoGebra, né, para nos facilitar a vida. Ele consegue fazer vários tipos de retas, que são equações do primeiro grau que a gente trabalhou. Então nós teremos bastante exercícios no livro a respeito de equações do primeiro grau. Ele começa falando isso para tu poder revisar como é que tu vai fazer esse processo de equações de primeiro grau, para tu poder lembrar e fazer as equações de segundo grau. Então tu vai ter que lembrar de algumas coisinhas. Primeiramente, como que a gente escreve as funções? Boa pergunta. Vou responder certamente, Isaac. Como que a gente faz as funções? Então, equação do primeiro grau, já tinha deixado até aqui mais ou menos o do 8º ano. Nós tínhamos aqui, assim que for para baixo, tá lento o negócio. Calma aí, deixa eu achar aqui. Eu posso abrir a calculadora, verdade. Se eu colocar f de x só um segundo aqui, que tá lento o processo. Tá muito travado aqui também. Calma aí. Tá dando algum problema que eu não tô curtindo. Que aqui até vai, mas o resto aqui... Tá, foi. Então, eu posso escrever f de x, tá? Colocar igual a um certo valor, 3 vezes x mais 4. Se eu colocar esse valor de 3 vezes x mais 4, eu tenho uma função, então, em torno do x. Para qualquer valor que eu der para x, nós teremos um valor de y, que é o f de x. Então, f de x é igual a justamente y. Quando a gente trabalha essa parte, quer dizer, então, que os valores que a gente colocar aqui, por exemplo, se eu der um Enter, ele vai criar uma reta, tá? Todos os valores que eu colocar têm que estar dentro dessa reta. Então, o que acontece? Por exemplo, se eu colocasse o valor de 1 no lugar aqui do x, x sendo 1, ele tem que estar nessa reta aqui, ó, que eu estou apontando aqui no GeoGebra com o mouse. Tem que estar nessa reta aqui. Onde que essa reta f de x igual a 3x mais 4 corta exatamente 1? Exatamente no 7. Por que corta no 7? Porque quando eu dou o valor de 1, 3 vezes 1 vai dar 3, mais 4 vai dar 7. Então, a minha equação do primeiro grau sempre tem que formar uma reta. Se eu colocasse 0, por exemplo, o 0 seria aqui, ó. Não vai nem para a esquerda, para cá, né? No caso, menos 1, menos 2, que seriam os negativos, e nem para a direita. 1, 2, 3. Seria no 0. Eu só poderia ir para cima ou para baixo. Só para cá ou para cá. Então, onde está exatamente o valor é de 4. Porque 3 vezes 0 mais 4 seria o valor de 4. Justamente o valor de B, nesse caso, que a gente está colocando aqui como exemplo. Então, para a gente poder montar os pontos, essas retas
e etc., que era a matéria lá do 7º ano justamente, nós teríamos, então, as equações de primeiro grau com esses 2 pontos principais. Eu posso colocar mais pontos, né? A gente pode criar um ponto aqui. Por exemplo, se eu colocasse o valor de menos 2, o valor de menos 2 vezes 3 daria menos 6, mais 4, então se eu devo 6, tenho 4, ainda devo 2, então seria exatamente menos 2. E se a gente observar aqui, quando eu cliquei e der um Enter, ele abre um ponto C que está justamente dentro da reta, tá? Exatamente em cima da reta. Então, não é assim tão complicado lembrar a respeito das equações. E o que o livro traz nas primeiras páginas, até se tu folhear, do capítulo 2? Ele quer que tu faça os gráficos. Como que a gente faz os gráficos desse negócio? Ele vai te dar a equação e tu vai ter que tentar montar a reta a partir dos valores dados. É a coisa mais simples do mundo a partir desses valores. Só que daí tu precisa saber o quê? Por exemplo, tu precisa saber qual que é o valor de C, qual que é o valor de B, que são as letras que eu geralmente trabalho. Então, por exemplo, deixa eu abrir aqui no PowerPoint. Agora está funcionando, né? Parou de travar. Deixa eu fazer o seguinte. Delete aqui. Delete aqui. E digamos que a gente pegue aquela equação ali. Então, 3x mais 4. O que tu teria que fazer para poder montar um gráfico, então, eficientemente? Tu vai ter que pegar um valor, escolher, literalmente escolher um valor. Aí que entra até uma coisa que eu tinha falado pro 8º, né, que a Julia tinha perguntado. A gente escolhe um valor, substitui aqui, lembrando que sempre o valor de x está ao lado do número, é sempre uma multiplicação, então seria 3 vezes 1. 3 vezes 1 mais 4 seria 7. Então quer dizer que esse valor de f de 1 seria 7. E daí tu vai fazer a mesma coisa mais 2 vezes. Por que são mais 2 vezes? Eu vou fazer só mais um aqui, porque não tô com preguiça. Então, 6 mais 4, 10. Porque justamente são eles os que tu forma aqui a equação, tá? Tu vai formar a equação da reta justamente com 2, 3 valores, dá para formar já equações da reta. Com 2 valores a gente já consegue, com 3 eu garanto que está certo, porque daí os 3 tem que ficar exatamente alinhadinho, que nem o A, o B e o C. Então, os primeiros exercícios são esses. Então, por exemplo, eu até vou passar com vocês agora um exercíciozinho bem básico que tem ali no nosso livro, tá? Para vocês é a mesma página, se eu não me engano, do 8º. É a página 44 também. Tem exercícios 3 para poder fazer gráficos, o exercício 3, mas eu queria falar um pouquinho a respeito do 2. Então, um salão de eventos retangular tem perímetro igual a 130 metros. Então, imagina o seguinte, nós temos um salão retangular. Deixa eu fazer aqui, inserir forma. Um salão retangular, que nós temos as medidas aqui exatamente de 130 metros, o perímetro total. Se o perímetro total é 130 metros, não está lembrando do plano cartesiano? Vai ter que lembrar, 7º ano. Então, por exemplo, se eu tenho um perímetro igual a 130 metros, sabendo que um dos lados é 11 metros maior que o outro, o que eu poderia dizer a respeito disso? Se a gente colocar uma equaçãozinha aqui, um valor de x mais 11, nós teríamos aqui um valor de x mais 11, o outro valor de x mais 11, porque a gente sabe que um lado é exatamente maior que o outro. Então, nesse caso,
a gente poderia colocar isso aqui como valor de x. Este lado sendo o valor de x, nós temos um perímetro igual a 130 metros, que é o que ele disse. Aí pensa o seguinte, tá? Isso aqui é matéria que o oitavo ano tem que resolver. Então, para quem é do oitavo e está aí assistindo já sabe. O que a gente teria que fazer? Perímetro. Perímetro, soma de todos os lados. Somaria x mais 11 mais x mais x mais 11. Isso aqui daria um valor total de 4x, né? Quem acompanhou a ideia, bem simples. 4x mais 11 tem que ser igual a 130. Então eu formo uma equação a partir de um problema. Formando essa equação, eu tenho já praticamente uma regra para poder descobrir o valor de x, que seria daí fazer o processo contrário, né? O 22 pode passar para o outro lado, até vou colocar aqui no modo para editar. O 22 passa para o outro lado fazendo a operação contrária, então ele faz menos 22, a minha letra super bem escrita aqui. Ficaríamos então com 4x igual a 130 menos 22, seria um valor de 108. Esse 108 é igual a 4x e o 4 multiplica sempre o x. Então, o 4 teria que passar para o outro lado, fazendo a operação contrária de novo. Então, divide isso aqui por 4. 108 dividido por 2 é 54. Dividido por 2 de novo, seria um valor de 27. Portanto, x teria que ser igual a um valor de 27. Tá? Então, sendo x igual a 27, a gente já sabe o valor aqui que é 27, o valor aqui é exatamente 27 mais 11, que daria um valor de 38. Se a gente somasse 27 mais 38 mais 38 daria exatamente 130. Então, o que eu quero que vocês façam é começar a tentar fazer já os gráficos, tentar montar e resolver esses probleminhas que são a número 1, a número 2, a número 5, tá, do livro, que tipo, é muito, muito simples, e tentar entender já essas atividades aqui. Para quem já está com o livro aberto aí, né? Porque o ideal é estar estudando, né, gente? E eu vou colocar isso na plataforma online para vocês fazerem também. Vai estar no Net Tarefas que vocês teriam que fazer, então, essa atividade. Então, e daí eu vou mostrar um pouquinho a respeito dos gráficos. Então, tem uma situação 2 na página 43 que ele demonstra ali como se faz o gráfico. Qual o nome do canal? Do canal do Sor? Do canal do YouTube, tu diz? Seria o meu nome daí. Aliás, deixa eu já dar uma olhada no Discord se alguém tem alguma dúvida. O site do Net Tarefas é o aplicativo que vocês têm, gente. O aplicativo da escola? Não. Que eu saiba é esse. Deixa eu ver. Dúvidas no nono ano. Qual é a página dos exercícios? É a página 44. Tá, isso aqui já foi. Beleza. Deixa eu ver lá, pessoal. Levantei a mão. Tá, senhor Tururu. Esse Jugirassol. Jugirassol. Sim, seria mais ou menos isso. 1 igual a x elevado a 1. Sim. Mas o elevado tipo, seria desnecessário nesse caso. Só pro oitavo ano que... o nono ano, na verdade, que seria interessante já a partir de x ao quadrado, etc. A Olimpíada, o BMAP, é lá na escola que tem que fazer, o pessoal tá fazendo a inscrição. Que interessante, o pessoal colocou exatamente agora. Sumiu de novo o chat.
Não, não vai ter aula no final de semana. Mas isso é do 8º ano. E aí, tem mais alguma dúvida? 1, 2, 5. Isso aí. O Focheira? Fochleira? Eu não sei o que falar isso não. Tá? Tem o número 4 também. O número 4 é também uns exercíciozinhos a respeito disso, que é bastante interessante. Só para relembrar, então, é tipo exercício, gente. Vou falar bem olhando assim para vocês. Exercício só para tu relembrar o que tu já aprendeu. Nada demais. Não tem conteúdo novo, não tem nada. Isso aí foi leve, extremamente leve, só de revisão. O único problema, tinha uma pessoa, a cenourinha delícia, tá assistindo no no Discord. No Discord não tava mostrando, porque ficou lá na tela do GeoGebra. Esse Discord é uma porcaria pra streamar. Não, eu gosto muito de Discord, não vou falar assim. O cadastro do CPB fica carregando infinitamente. Daí tem que ver lá com o pessoal que entende da TI, não seria comigo. Tem gente aqui? Não, não. Então, beleza. Eu vou dar mais um exemplo, então, aqui do que a gente estava falando a respeito do GeoGebra. Então, assim como foi exemplificado na situação 2 da página 43, esse é o número 3 para quem quiser acompanhar no livro. Utilize a malha quadriculada e trace o gráfico e resolva as equações. Como que a gente faz o gráfico? Aí entra uma outra coisa. Para quem está assistindo aí no Discord, eu vou fechar, daí entra de novo, porque senão vocês não vão assistir o bagulho do PowerPoint que eu estou fazendo. Rapidão, rapidão, pronto. Aí já era. Daí no Discord vocês assistem. Se demorar mais de 2 meses, como a gente fica, fio? A gente vai fazer a aula todo dia, então. E tu vai sofrer porque, né? Tu vai ficar sem aquele ano bom que a gente tava falando antes, né? Então é o seguinte. Eu tenho no formato de equações esse negócio aqui. Deixa eu dar um Ctrl C. A gente elimina isso aqui rapidinho. Aqui, dá um Ctrl V. E beleza. A gente tem um formato clássico que eu gosto de ensinar exatamente assim, ó, bx mais c. Vários professores, você vai ver na internet, eles ensinam às vezes com A e B. Ou então eles ensinam com os que são mais, tipo, bem mais avançados, vão ensinar cálculo ou coisa do ensino médio, ou até mesmo a parte ali a respeito de ensino superior, vai trabalhar com M e N, geralmente, tá? Mas eu gosto de trabalhar com B e o C. Por quê? Porque a equação do segundo grau, como eu já mostrei para os que foram na aula na quarta, a equação do segundo grau é esse formato aqui, ó. Deixa eu colocar aqui mais embaixo. E daí tu não te confunde já. Então, isso não é isso. Alt 2 aqui. Não, calma aí. Fazer o 2 subscrito. Sai daqui, ó, o bagulho. Sei lá, o bagulho não tá aparecendo aqui. Enfim, o 2 que fica ali em cima. Eu não lembro como é que é esse 2. Shift 2, Alt 2. Não. Se bem que eu posso colocar aqui, né? A edição. O equation. É mais inteligente. Vim aqui. A maioria das pessoas preferiam estar na escola.
Principalmente o Pablo. O Pablo preferia estar na escola, certamente. Então, tá, enfim, aqui. Vamos colocar esse 2. Imagina aí que ele está ao quadrado. Então, ax ao quadrado mais bx mais c é o formato de equação de segundo grau clássico. Então, é como se eu retirasse essa parte e sobrasse simplesmente o bx mais c. Logo, quando eu estou trabalhando equação do primeiro grau, principalmente, então, tipo, não entraria essa parte de equação de segundo grau, que a gente ainda não vai ver hoje. O b é o que a gente chama de coeficiente angular, ou seja, é ele quem determina qual vai ser o ângulo que eu vou trabalhar a minha reta. Por exemplo, ela pode ser inclinada assim, ela pode ser declinada. Então, ela pode ser de diferentes formas, que a gente vou mostrar logo depois ali no GeoGebra de novo. Já o C é o meu coeficiente linear, é onde ele vai me dizer onde corta justamente o eixo Y. Então, por exemplo, se eu tenho um número, como por exemplo eu coloco 5, eu sei que exatamente no eixo Y ele vai cortar no 5. Isso é garantido, garantido sempre. Posso mostrar aqui no GeoGebra para vocês. Então, por exemplo, deixa eu deletar essa aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Se eu coloco, então, f de x igual a, sei lá, qualquer valor, 2x mais 5, olha lá onde é que corta exatamente o c. Ele tem que cortar exatamente aqui, no 5. Se eu colocar outro valor, 4, ele vai cortar aqui. Se eu colocar 3, é no ponto 3. Se eu colocar negativo, menos 2, olha onde é que ele vai cortar. Sempre tem que cortar no eixo Y o valor que está junto, que não está junto sempre do x, que é o número sozinho. Sempre é o eixo das ordenadas, esse eixo Y aqui. Sempre ele corta ali a reta. E daí vocês perceberam que essa reta, por mais que ela vá para cima, olha só, ela nunca perde o ângulo. O ângulo sempre vai ser o mesmo. Eu vou até colocar aqui uma ferramenta de ângulos. Se eu não me engano, pelo menos antigamente tinha. Ele só está na ferramenta básica, ele não está nas ferramentas avançadas. Outro momento eu mostro para vocês, que ele não está aparecendo o ângulo aqui para mim agora. Anyway, o ângulo sempre vai ser o mesmo, sempre vai ser isso aqui. Por quê? O que eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando com coeficiente angular 2. Se ele é 2, então ele vai ser para baixo, para cima, ó, 3. Todos eles sempre vai ser dessa forma. Se eu colocar positivo, se eu colocar até 0, ele vai ser nesse mesmo ângulo. 1, 2. É como se eu tivesse várias retas paralelas. Já sei o que eu posso fazer aqui. Ó. Vou fazer aqui, vamos abrir um g de x. Isso, é mais inteligente, hard. Então, 2x mais, ó, esse é o 0. Se eu colocar 1, ele vai dar uma paralela. Se eu colocar um 2, vai ser em cima. Se eu colocar um 3, uma paralela. 4, uma paralela. 5, uma paralela. 6, uma paralela. Porque o ângulo de inclinação é sempre o mesmo, tá? Sempre o mesmo. Agora, se eu mudo o ângulo, por exemplo, eu coloco o número 1, eu coloco o número 1 aqui, o número 2, eu fico com duas retas se cruzando, porque o eixo de inclinação já é outro. O ângulo de inclinação, desculpa. Logo, isso aqui muda extremamente como que ela vai ficar. Se ela vai ficar inclinada, declinada. Por isso que sempre quando é positivo, ela fica inclinada assim. Quando ela fica negativa, por exemplo, eu escrevo aqui um negativo, menos 2. Ela vai ficar exatamente daí declinada. Ó, essa em vermelhinho aqui é a declinada. Ela fica daí para baixo, tá? Então, ela acaba mudando a sua postura. Mas perceba, o 2 não mudou. O 2 continua sendo aqui onde está, este pontinho. E o 6, que é o número sozinho, também está aqui. Então, o número sozinho sempre representa aquele que vai cortar o eixo Y. E a letra X, juntamente de um número,
sempre vai ser o ângulo de inclinação. Então, esse número representa o ângulo de inclinação. Até quem um dia for fazer engenharia, vai aprender isso aí como um processo também conhecido como derivada. Vão trabalhar a partir desse valor que a gente pega, que é o ângulo de inclinação, tá? Que a gente chama de coeficiente angular. Beleza? Deixa eu ver se tem alguém que tá falando alguma coisa. Não. Um dia? Um dia, isso mesmo. Se eu mudo isso aqui para negativo, por exemplo, de novo, eu vou ter uma paralela. Exatamente uma paralela. Olha lá. Paralelas, elas nunca vão se encontrar. Eu posso descer o quanto eu quiser aqui, elas nunca vão se encontrar. Se eu subir também infinitamente, elas nunca vão se encontrar, porque são paralelas. E aí entra também o significado de paralelos. O que tu não entendeu, Ezequiel? O que seria cada um? No caso, eu tenho 2 e o 6 que eu estou falando. Eu falei do 2 e do 6, que eles sempre prosseguem o mesmo. Ó. Perceba, aqui eu tenho 2, vou colocar um ponto ali para ficar mais claro para tu ver. Tá vendo aqui? Aqui, o 2 e o 6. Esses dois aqui, eles não vão mudar de posição enquanto eu tiver esses valores. Ó, eu posso colocar, sei lá, 3 aqui, tá? Dou Enter, muda a minha reta, mas o 6 continua o mesmo. Eu vou colocar um 9, ó, aqui, no caso eu estou mudando 2, né? Deixa eu mudar aqui o 9 aqui. Olha só, continua passando exatamente em cima do 6 e aqui continua passando exatamente em cima do 2. Se eu colocar um valor positivo, vai continuar passando em cima do 6 e aqui vai continuar passando em cima do 2 também se eu colocar um valor positivo. Então, qual que é a intenção de ensinar isso para vocês? É vocês compreenderem que o valor de C, o número que fica sempre sempre sozinho, ele sempre estará na reta y. E a segunda coisa que eu queria ensinar para vocês é, se os números aqui variarem do que está junto no x, por exemplo, o 9 aqui nesse caso do g de x, se eu colocar um 3, olha só, ele está inclinado nessa forma, né? Ele só vai inclinar de outra forma, mas ele vai continuar sendo a reta ali, ó. Então ele ficou um pouco mais inclinado. Se eu coloco mais próximo do zero, até mesmo, por exemplo, coloco 1, perceba que ele vai chegando cada vez mais próximo de ficar numa reta na horizontal. Porque, perceba, se eu faço uma reta bem inclinada, o máximo de uma reta inclinada é uma vertical. Se eu começo a inclinar ela um pouquinho, seria os números, sei lá, muito grandes, daí vai caindo, caindo. Eu chego a, por exemplo, 1, que seria 45 graus, tá? A gente vai aprender isso em seno, cosseno e tangente, que a tangente de 45 graus é o valor de 1, que é justamente a parte aí do coeficiente angular, tá? Mas isso é só no terceiro bimestre, não se exasperem. E se eu colocar, por exemplo, algum menor, 0,5, ele vai inclinar um pouquinho mais. Se eu colocar menor ainda, 0,1, perceba, ele vai ficar praticamente ali uma horizontal. Então ele vai chegando, ele vai começando a baixar, inclina assim. E quando ele começar a ficar negativo, se eu colocasse, por exemplo, 0x mais 6, ele vai ficar exatamente uma horizontal. Chegando na horizontal, eu coloco os negativos, que daí começa a ir para baixo. Então, menos 1, e daí ele declina. Então, estava inclinado, ele começa agora a declinar. Tá em cima, vai para baixo. Isso quer dizer declinado. Então, ele começa a ir para baixo a reta. Ou seja, vou voltar aqui para o PowerPoint. O B é sempre chamado de coeficiente angular. O C é sempre chamado de coeficiente linear. O que quer dizer isso? Blá blá blá. O B sempre vai dar o ângulo. Se ele vai ser inclinado, se ele vai ser declinado, ele sempre vai dar o ângulo, o valor. O C, ele sempre vai dizer onde corta a reta Y. Então, o objetivo de entender esses dois, principalmente é esse, porque a partir deles a gente consegue escrever muitas coisas, até mesmo as equações do segundo grau.
dar uma pequena palhinha para vocês aqui de uma equação de segundo grau. Por exemplo, se eu coloco então h de x igual a x ao quadrado, qual que é o quadrado? É esse, se eu não me engano. Isso, x ao quadrado. Calma aí. Isso. Mais 2. 2 não, vamos colocar 9x, aquele exemplo que eu dei, mais 20. O bom é que saiu exatamente o que eu escrevi, né? X vezes x mais 9 vezes x mais 20. Aí foi, agora foi. Então, se eu tenho uma equação de segundo grau, que eu falei para vocês que seria uma parábola, né? Seria praticamente um V. Essa parábola aqui, que a gente está falando, seria justamente cortando onde? Olha onde que ela corta o eixo X, o eixo Y. Ela corta exatamente no 20. Então, continua sendo a mesma coisa. E esse 9 aqui, ele representa justamente o ângulo, se ele vai ser mais fechadinho, se ele vai ser mais aberto, porque isso varia. Por exemplo, se eu colocar um valor de, por exemplo, 5, perceba que ele vai dar um pouquinho mais aberto. Tá? Deixa eu tirar o zoom porque ele foi mais para cima, tá? Ele vai dar uma mudança de onde estará o meu valor. Então, por exemplo, estava aqui, se eu colocar um valor de 4, não, colocar maior, 40. Deixa eu tirar o zoom aqui. Tá? Ele está lá embaixo, ele acaba sendo bem maior. Porque justamente é o que a gente tinha falado. Nossa, ele está bem lá embaixo. É o que a gente tinha comentado a respeito de ser maior ou menor. É o coeficiente angular, o ângulo que eu vou ter a respeito disso. Então, o ângulo estaria aqui, bem embaixo. E tudo depende desses coeficientes. Então, esses coeficientes é o que eu queria explicar para vocês, que eles não são assim, tão fáceis de entender. Vai ter uma outra aula sobre isso quando a gente aprender equações de segundo grau. Não quero falar muita coisa, só quero que vocês entendam a do primeiro grau. Então, deixa eu até apagar essa aqui, que é desnecessário. A do primeiro grau é essa. O que tu precisa entender, então, para hoje? Hoje, não mais que isso. Vai estar falando a respeito do b de x, que é o coeficiente angular, vai determinar se está inclinado ou declinado. Então, se for positivo, é inclinado. Se for negativo, é declinado. Já o C é exatamente onde corta a reta Y, sempre. Então, um dos primeiros exercícios que a gente vai fazer, e eu vou colocar amanhã mesmo, a gente já vai fazer alguns exercícios, vai ser a respeito de identificar essas letras, o B e o C. Eu tinha falado para vocês que a gente começaria identificando equações de segundo grau, identificaria o A, o B e o C. O A ainda a gente não vai ver porque não é equações de segundo grau. Primeiro a gente vai fazer revisão. E eu queria que vocês só fizessem os exercícios. Então entendessem isso e fizessem os exercícios 1, 2, 4 e 5. 1, 2, 4 e 5, acho que é isso. 1, 2, 4 e 5, isso mesmo. 1, 2, 4 e 5 são simplesões de equações. Tipo, 1 é extremamente fácil, nada demais. Ele 2, 4 e 5 tá, tu perde um pouco mais de tempo. E de resto, seria isso. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Eu tô vendo que na Twitch não teria tanto assim de dúvida. Um olho Illuminati. Illuminati. Levantei a mão. Deixa eu ver. Tá, aqui não tem.
Gente, vocês estão muito quietinhos, hein? Tem uma pessoa só ali no Discord e o resto tá aqui. Então, tá de buenas. Tem dúvida nenhuma? Nada? Estamos tentando aprender. Então, seria isso, gente. Ô, predinho, Fuscão branco. Só que amanhã vamos tentar fazer de manhã, né? Estejam de manhã, incentive os colegas a estarem aqui, porque vai ser um dos melhores meios de comunicação que a gente vai ter, que eu vou conseguir, tipo, ajudar vocês realmente, que senão só vai ser lançando vídeos na plataforma da escola mesmo, que é o E-Class. Vocês vão receber o net tarefa, vão ter que fazer a tarefa e era isso, tipo, sem explicação. Então, o objetivo do Discord não é para tu, sei lá, tá aqui em todo momento. É, pelo menos tá aqui no horário das aulas. Eu não tô dizendo que, tipo, agora é o horário da aula, né? Quem tá aqui, beleza, ótimo. Pontinhos para vocês comigo. Não extra, mas comigo. Mas amanhã, daí, o horário tá aqui, ó. Tá sempre no Discord aqui, das 11 às 12. Ok? Eu vou estar fazendo a stream do oitavo ano, que é das 10 às 11, e das 11 às 12 seria justamente a aula dos nonos anos. Beleza, Ezequiel? Eu ainda não sei quem é esse Fochieira. Alguém me fala, por favor, tô com curiosidade. Da noite? Não, da manhã, né, ô meu querido. Eu acho que é Fochieira o nome, né? Mas tudo bem. Dá pra comer enquanto assiste a aula. Velho, obviamente, né? Obviamente. Eu aqui tomei praticamente 1 litro de fruquito hoje que eu tava com vontade. Que é muito triste ficar sozinho. O, o nome da stream, não sei se o Pablo ainda tá aí, do canal, na verdade, é o meu nome do YouTube. Se for o da Twitch que tu esteja falando, o da Twitch, daí é isso aí, né, que tu tá, né? Beleza. É o Gustavo, eu acho. Ah, ensinando o oitavo ano pra passar pro lado. Não, se tu viu, Ju, a stream de manhã eu expliquei exatamente o negocinho, só que eu não ia ficar perdendo muito tempo. Passei direto pro senso comum, que é muito mais simples, porque senão ia causar só um bug cerebral neles, né? Ah, o Pedro, óbvio, né, cara? Não, do YouTube é Jonatas Hard. Eu vou colocar esses 2 vídeos lá, possivelmente. Espero que a minha internet aguente fazer o upload desses 2 vídeos que são grandes, mas é isso. Mostrei sim. Se tu quiser dar uma olhada no vídeo, eu coloquei lá, tá aqui, ó, vídeos do oitavo ano. Eu coloquei aqui, ó, o que eu fiz hoje de manhã, que dei uma explicadinha para eles. Chat da live. Sor, a gente não aprendeu isso ano passado? Então, justamente, Kimberly, é uma revisão. A gente está revisando para poder entrar no conteúdo do nono ano. Até porque tem poucas pessoas, eu não posso entrar já com conteúdo novo. Entendeu? Eu quero que tenha mais pessoas e nem tá no horário da aula que eu combinei com vocês. Então eu não posso obrigar ou dizer para as pessoas virem. O nome dos seus alunos. Cara, memorizar, eu memorizei já o nome de todo mundo. Só tem um problema. Tu coloca fochieira ou fosqueira, não sei como é que fala. Assim. Daí eu tenho que entender como é que se escreve e ainda lembrar do sobrenome. Não é só o nome, é sobrenome também. Complexo. O apelido, como é que era mesmo? Ah, não lembro mais. Era Negão a princípio, mas tu mudou, daí eu não lembro mais do outro. É Nego Vini. Ah tá, manda uns links aí.
Kimberly, eu mandei ali no Vídeos Nono Ano já um a respeito de função do primeiro grau, explicando o que eu expliquei mais ou menos hoje, o básico do básico. Obviamente ele ficou com mais ferramentas ali, com mais calma, eu passei mais rápido, porque geral, né, aqui não está muito envolvido em si na aula, etc. Então, porque o horário de aula, no caso, seria das 11 às 12 da manhã. Então eu nem perdi muito tempo não falando muito detalhado, etc. Até porque é revisão, não é nosso conteúdo, é só uma revisão. Então quem quer ver bem detalhado, assiste o vídeo aí com o Ferreto. O Ferreto é muito bom explicando. Bem calmo o negócio. Eu até posso pensar, não sei o que vocês achariam, de fazer vídeos assim com calma, sem rushar nada, sem apressar nada. Mas daí põe lá nas sugestões, lá em cima. E lembrando que hoje vamos jogar um Garticzinho às 7 horas, eu marquei ele com o pessoal. Vamos todo mundo se reunir numa salinha, jogar um Garticzinho. Olha só, Sir, tu manda a gente fazer um tema, sabe? Daí nós fazemos, te mandamos foto, isso. Do tema, cara, eu não precisaria mandar foto. Eu quero que tu faça e na plataforma tu vai ter que dar um respaldo pra mim, tipo, responder que tu viu o vídeo, ah, ou tu vai ter que responder lá na plataforma. O que vai acontecer que eu vou pedir pra tu mandar foto? Seria mais em questões de avaliações, porque daí eu preciso te avaliar. Eu vou ver todo o processo que tu fez, tu manda uma foto daí. E daí nesse processo eu consigo justamente te dar meios certos, consigo ver todo o resto. Só para mim ter uma noção, esse eu vi. O que falaram na reunião? Tá, vou repetir então para quem não estava. Na reunião, nós ficou decidido que a gente utilizaria a plataforma eClass, que tem no próprio portal do aluno, que é o aplicativo da escola que vocês usam, que recebe notificação na tarefa e tudo mais. E também, né, o do CPB, que seria a CPB prova, que estaria avisando para vocês, teria avaliação, teria outras coisas juntamente. Eu vou largar aqui no Discord um manualzinho, só que eles ainda estavam ajeitando um pouco o aplicativo, porque parece que eles rusharam esse aplicativo, fizeram assim da noite pro dia, literalmente, para vocês entenderem. Então é tipo uma aba dentro do negócio, mas estava experimental. Então, tudo que eu coloquei lá, os testes que eu fiz, na verdade, eles vão sair hoje às 7 horas da noite. Porque eles vão zerar o aplicativo para ver se eles conseguem já lançar para amanhã tá funcionando. E no portal do aluno vai ser colocado já para os alunos também, tipo, uma agenda com o que vai ter em cada horário. Então, por exemplo, deixa eu dar um spoiler para vocês aqui, bem básico. Era o Educação Adventista, o coisa assim. Então, aqui do oitavo ano, os professores já estão colocando algumas coisinhas, tá? Eu vou colocar as minhas daqui a pouco já, pra gente ter. Aqui, por exemplo, quinta-feira, nós teríamos um último período, tá? Foi pegado com base os períodos da 9.1 e o da 8.1. Só que a 9.2 e a 9.1 vão fazer sempre no mesmo horário também. Então, quinta-feira tem um último período, por exemplo. Na segunda vai ter o primeiro período, seria matemática. Então, a cada dia vai ter uma tarefa lá. Então, por exemplo, hoje teria uma tarefa que a gente teria que colocar os professores para vocês realizarem até um determinado tempo. Que vocês de manhã aí em casa estariam fazendo ela. Eu não sei, Kimberly, se você está vendo só no Discord. Se estiver vendo no Discord, não vai estar vendo o que eu estou mostrando aqui na Twitch, tá? Só para te garantir. Enfim, daí os professores vão colocar aqui as atividades que tem que fazer. Por exemplo, eu vou colocar para segunda-feira, tu vai ter que assistir tal vídeo e tu vai ter que fazer, então, tal atividade, baseada, então, naquele vídeo explicativo. E a partir disso, tu vai ter que me dar um respaldo se tu fez essa atividade, sei lá, ou anexar um arquivo, anexar uma foto, justamente para mostrar se tu tá fazendo.
Então isso é interessante por esse lado. Mas o que eu não gostei? Eu não gostei que não tem aquele negócio ao vivo, justamente. Tipo, agora, vocês estão perguntando e a gente tá meio que conversando assim. Se alguém quiser falar áudio, né, eu posso desmutar no Discord. Mas como só tem 4 pessoas aqui, não sei se estão interessados. Anyway, e daí seria mais ou menos isso. Tipo, não tem muita coisa, tá? Beleza, então. E daí cada dia tu vai fazer isso justamente. Por exemplo, tu tem ali matemática, tu tem ali matemática na segunda, daí não tem na terça não faria, tem só atividade de educação física, tu vai ter que fazer em casa, possivelmente é exercício físico, alguma coisa até porque ajuda na imunidade pra caramba. Fazer exercício físico é recomendação, obviamente não perto de outras pessoas, nem encostando em estruturas de metal, né, com as recomendações, obviamente lavando as mãos, importante. Mas fazer exercício físico é importante. Voltando, matemática teria daí na quarta-feira 2 períodos, então eu teria que dar uma atividade mais longa para vocês fazerem aí em casa. Na quinta-feira de novo um período, finalizando aí 5 períodos. Então, na segunda 1, na quarta 2, na quinta 1. O pessoal fez uma conta meio errada aí de matemática, né? Porque era para ter 5 períodos. Mas vamos fingir que a gente não viu isso. Ok? Mas como que os outros professores vão dar aula que nem tu? Eles não vão dar aula que nem eu. Os outros professores, eles vão fazer os jeitos deles, eles vão postar vídeos, eles vão fazer coisas diferentes. Eu tô fazendo esse jeito diferenciado, porque eu quero. Então, isso aí vai depender de professor para professor a metodologia deles. Tá? Ezequiel, os outros professores não vão dar aula por aqui. Eu tô dando, porque eu quero. Tipo, tô fazendo um a mais. Eu não tô recebendo por isso. Eu recebo pela atividade que eu largar lá para vocês no Eclass aqui, que vai ser colocado. Eu só vou trabalhar nisso, focado nisso, digamos, para vocês. Mas eu tô fazendo um plus, que é ajudar vocês com o Discord e com a, a Twitch, ok? E as avaliações? E daí a gente manda foto que estamos fazendo os negócios. Não é foto que estão fazendo. Depende. Por exemplo, a professora de português vai colocar um texto, tu tem que fazer uma análise sobre texto, sei lá, uma redação. Tu vai colocar lá, vai postar a tua redação no aplicativo. Vai ser mais ou menos isso. Pode ser feito no computador, pode ser feito daí no celular, só que vai ser tudo online. Depende daí a forma. História, a mesma coisa. E etc. O aplicativo, eu ainda não tenho certeza qual que é. Eu acho que é o da CPB Prova, mas daí eles não têm certeza, e daí tem o portal da escola. O que eu digo é que, pelo menos os dois, garantido que vamos usar. Um é para ver as notas, o outro é para fazer as provas, né? Porque só o CPB Prova que pode fazer prova mesmo. Eu sei, tá confuso, mas não tem muito o que fazer não. O da prova é CPB Prova. Eu posso abrir aqui na stream para mostrar para vocês. CPB Prova app. Tá? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu dar um Ctrl C. E eu largo aqui já nas dúvidas. Beleza? Tá aí, ó. CPB Prova. O da escola, daí o normalzão da escola é... Pera aí. Escola Adventista app. Se eu não me engano, é esse aqui. Isso, esse aqui. Não, esse aqui é o Whats. Whats não é para abrir. Tá, tem esses dois, Kimberly. Então, um é para ver as notas, calendário, as tarefas. Então, eu acho que vai ser esse segundo.
esse aqui tá da educação adventista. O CPB Prova vai ser focado mais para provas e questões simulados, ok? Então, aqui tu pode ver o desempenho, né, do acadêmico, do aluno, etc. E também tu pode ver a agenda. Ah, o professor colocou uma atividade, então tem que fazer, net tarefa, etc. Tem tudo para fazer nesse segundo aqui. No primeiro, é mais prova mesmo. Se eu não me engano, o E-Class Manual, deixa eu até abrir para vocês. Se eu não me engano, eu tinha uma aluna que eu passei. Ah, aqui, ó. Eu passei para Giovana. Deixa eu abrir aqui. Aluno, cadastro de aluno. O que tu vai fazer? É que nem não seria pelo aplicativo em si, se eu não me engano. Seria mais pela internet. CPB educacional, tu seleciona a unidade, aluno. Daí tu vai fazer aqui, colocar o teu link aqui, o código de matrícula. O nome e tudo mais vai aparecer. Tu vai criar os teus dados de acesso. Daí vai fazer utilizando um e-mail válido, tá? Fundamental 2, ensino médio, porque é importantíssimo. Possivelmente vocês já fizeram isso, já tem cadastro na secretaria, tá? Então depende do cadastro que tem também na secretaria, importantíssimo isso. Fez o cadastro, tá? Para tu acessar e tudo mais, através do e-mail, tu entra ali e tipo vai ter todas as informações. Então, tudo vai ser enviado por e-mail ou por esse aplicativo. Ah, se não for o aplicativo de celular, vai ser no computador. Então, o ideal seria trabalhar aí com a ideia do computador. Ah, mas eu não tenho computador. Posso fazer no celular? Claro que pode. Obviamente. Tu tem navegador no celular. Então, Kimberly, tu pode fazer pelo navegador do celular. Tu não precisa do aplicativo. Não precisa ficar focado só nisso, né? Que mais? Deixa eu ver aqui. O que perguntaram? Falaram? Parece coisa de filme esse negócio, mas é a vida, né? Blá 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 blá. O class é o mesmo que educação adventista, né? O class, qual class que tu tá falando, Pablo? O pessoal manda no WhatsApp ali, coisa. No WhatsApp agora não vou ver. Ah, o E-Class, eu acho que é o mesmo da educação adventista. Mas se não rolar, se não for navegador, ou eles vão criar um aplicativo novo. Daí eu não sei te dizer. Porque eu não tenho cadastro de aluno. Onde que eu tô entrando pelo Class? Eu tô entrando aqui, ó, pelo CPB Edu. Deixa eu até te mostrar aqui. Esse aqui é CPB Prova. CPB Edu. Aqui, ó. Tá? cpb.edu. Eu tô fazendo aqui, ó, no eClass. Na hora que ele abrir. Mas no caso seria ter que ser online, tá? Deixa eu até abrir de novo aqui. Deixa eu ver se vai. Ele vai mandar fazer o login mesmo. Deixa eu colocar aqui. Então a gente entra pelo cpb.edu, então como professores. E ele geralmente já passa as coisas tudo para o aplicativo. Aqui ó, no eClass para vocês. Então, aqui eu cadastro minhas aulas e vai aparecer para vocês. Vocês vão ter mais ou menos essa mesma amostragem, só que vão ter as aulas aparecendo para vocês aqui já. Se eu não me engano, no meu manual aqui do eClass, ele mostra as aulas aqui como exemplo. Ó. Por exemplo, aqui teria as aulas ali para os alunos, as aulas que eu posso escolher para dar para as turmas, etc. Isso aqui é um manualzinho para tu poder colocar as atividades. Então, vai ser mais ou menos assim, ó, as atividades. Nesse sentido aqui, de mostrar. Vocês vão ensinar como mandar os trabalhos e tal. Vai ter tudo um manualzinho bonitinho. A gente vai ajudar vocês, porque a gente quer que vocês aprendam,
acima de tudo. Não tem como dar o link do manual, tu diz, Vinícius? O link do manual posso mandar sim. Deixa eu dar um Ctrl C aqui. Vou largar aqui no informações, tá? Informações no nono, no Discord. Então é o manualzinho ali do aluno para poder fazer o teu cadastro. Mas eu imagino que seja o mesmo, cara. Eu imagino que seja o mesmo. Daí tu testa, porque é o educacional, então deve ser da educação adventista. Beleza? Gente, eu vou fechar a live então por aqui, porque eu já falei demais. Qualquer dúvida, deixa ali no Discord. Vamos usar esse Discord, fazer ele bombar, para justamente tirar todas as dúvidas do pessoal. E era isso. Falem pro pessoal, amanhã estar online então, 11 ao meio-dia. Beleza? Que daí amanhã eu vou tocar ali conteúdo novo já. Deixa eu até ver aqui quem falou aqui. Como você compartilha a tela no Discord? Tem que ter o aplicativo e clicar nesse botãozinho. Pá, que muda de tela? Meu Deus, eu não sabia disso. Pá, seria muito mais inteligente ter feito isso. Todo momento. Sou meio tongo, né, cara? Mas a gente tá aprendendo. Falou, até mais, gente. Era isso. Vou colocar aqui, ó, uma telinha de ir embora. E uma musiquinha de saída, assim, ó.